Se você mora na Escandinávia, se não tem um interesse especial por aquela região, provavelmente nunca ouviu falar de Åland. Mesmo que tenha, você não sabe como é ou o qual é o seu status. É o mesmo para a maioria das pessoas em todo o mundo. Åland é um país autônomo que quase ninguém conhece na Europa. Sim, é um país. Tem sua própria bandeira, hino nacional e parlamento. Então, vamos dar uma olhada nesse país pouco conhecido. Åland é um país insular estrategicamente importante no Mar Báltico, na entrada do Golfo de Botnia entre a Suécia e a Finlândia. Afasta Åland, que inclui a capital Mälaren, a ilha mais populosa, fica a 170 quilômetros do continente finlandês e a 50 quilômetros do continente sueco. Ele serve como uma ponte entre os dois países. O país é composto por cerca de 6.500 ilhas e rochas, cerca de 60 delas são habitados. Todas as ilhas cobrem uma área total de cerca de 1.600 quilômetros quadrados. Sua população é de 30 mil. Embora pertença à Finlândia, sua língua oficial é o sueco, isso mesmo. 93,5% da população fala o sueco. O povo de Åland, uma antiga ilha viking, foi cristianizado por missionários suecos no século XII e tornou-se parte do país, após uma grande vitória naval contra a Suécia. O czar russo Pedro I conquistou as ilhas em 1714. Ele começou a usá-las como posto avançado russo. Quando a Finlândia declarou sua independência do Império Russo em 1917, o povo de Åland queria determinar seu próprio destino, e os suecos os apoiaram. Isso porque Åland, então como agora, tinha uma grande população de descendentes de suecos, e essa população era a favor de uma futura união com a Suécia. Os finlandeses declararam que aceitariam a autonomia das ilhas, mas se opuseram à sua total independência. Isso se tornou uma crise internacional na época. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações foi estabelecida para resolver os problemas entre os estados de uma forma mais pacífica, a precursora das atuais Nações Unidas. A crise Åland entre Suécia e Finlândia foi o primeiro teste da Liga. A Liga decidiu que as ilhas continuariam a fazer parte da Finlândia, mas com considerável autonomia. Também decidiu que as Ilhas Åland seriam governadas por um governo independente e nunca seriam armadas ou usadas como bases militares. Em 6 de maio de 1920, a Finlândia reconheceu a autonomia de Åland e deu-lhe o direito de estabelecer seu próprio parlamento. Embora tecnicamente parte da Finlândia, Åland tem sua própria bandeira, hino nacional, constituição e governo. Eles adotaram o sueco como língua oficial em vez do finlandês. O parlamento de Åland é completamente independente em assuntos domésticos e tem alguma palavra a dizer em assuntos externos. Por exemplo, quando a Finlândia se tornou membro da União Europeia em 1995, Åland realizou um referendo separado sobre o assunto e a adesão do país à União Europeia foi feita em um protocolo separado e especialmente organizado, separado daquele da Finlândia. Como país independente, é membro associado do Conselho Nórdico. Tem a sua própria polícia e serviços postais. Eles tomam e implementam suas próprias decisões em muitas questões, como saúde, educação e transportes. Os ålandeses, como são chamados, também estão isentos do serviço militar. A Finlândia é conhecida como o país mais feliz do mundo, de acordo com a maioria das organizações de pesquisa. Åland está acima da média finlandesa em quase todas as medidas de felicidade e bem-estar. A expectativa de vida nas ilhas também é maior do que no continente. As pessoas são mais saudáveis aqui. Antes dos russos a usarem como posto avançado, essas ilhas eram remotas. Desde então, elas se tornaram mais urbanizadas em proporção ao seu tamanho. Mälaren já é a cidade mais populosa, foi fundada pelo czar russo Alexandre II em 1861. O nome da cidade é uma homenagem à sua esposa, a imperatriz Maria. Como em muitos antigos assentamentos vikings, a principal fonte de renda do povo alândico era a navegação e a pesca. Hoje, metade da economia do país é baseada em atividades marítimas. Uma das principais atrações turísticas do país é o Museu Marítimo.
As moedas árabes deste museu provam que a população local sempre teve relações comerciais com regiões distintas. A agricultura é outra importante fonte de renda. A primeira coisa que todo mundo que vem para Åland descreve é que sua natureza é magnífica e única. Sendo um arquipélago localizado relativamente ao sul da geografia escandinava, o país é mais ameno do que na Suécia e na Finlândia. Entre maio e agosto é um dos lugares mais ensolarados da Escandinávia. Um dos produtos mais importantes desta maravilhosa geografia é o mel. As abelhas que se alimentam das várias flores da bela paisagem produzem o mel das mais altas qualidades do mundo. Outro importante produto agrícola é a maçã. Aliás, um dos apelidos do país é pomar de macieiras da Finlândia. Graças aos dias mais longos e mais luz solar, as maçãs são produzidas muito produtivas e saborosas. Outro fato agrícola interessante, a fábrica de batatas fritas mais antiga da Finlândia fica em Åland. A Finlândia é conhecida por ser um país de sucesso quando se trata de software também, especialmente software para celular e jogos para celular. Åland parece ter acompanhado isso recentemente. O setor de software e jogos do país está se desenvolvendo rapidamente e eles começaram a criar marcas ambiciosas. O governo anunciou programas de incentivo para desenvolver ainda mais esse setor. Por outro lado, este pequeno país também tem sua própria extensão da internet. Sites com extensão .x pertencem a Åland. Quando Åland ingressou na União Europeia em 1995 com um protocolo especial separado da Finlândia, um dos benefícios desse protocolo foi que eles estavam isentos das práticas alfandegárias e fiscais da União Europeia. Isso porque, se tivessem aceitado as alfândegas impostas da União Europeia, sua principal fonte de renda, as atividades marítimas, teria sido restringida. Navios de passageiros da Suécia, Finlândia e Estônia chegam regularmente a Åland todos os dias. O objetivo da maioria das pessoas que vêm nesses navios é obter alguns produtos isentos de impostos e taxas. A taxa de desemprego no país também é muito baixa. No entanto, como em muitos países insulares, os preços dos bens de consumo básicos dos alimentos aí são mais elevados do que no continente. O ensino à distância ou educação domiciliar há muito é discutido na Suécia, mesmo antes da pandemia. Foi implementado mundialmente durante a pandemia e chegou a ser total ou parcialmente permanente em algumas instituições. Devido à crescente população de refugiados, os suecos reclamam que a qualidade da educação nas escolas está diminuindo. Como resultado, o número de crianças educadas em casa aumentou nos últimos anos. No entanto, o governo sueco se opõe veementemente à educação domiciliar para crianças em idade escolar. Eles dizem que isso quebraria os laços da sociedade e enfraqueceria a tradição da democracia. Por esse motivo, a educação domiciliar foi proibida na Suécia em 2011. A Finlândia, no entanto, permite essa opção para as famílias que desejam. Como mencionei anteriormente, a língua oficial em Åland é o sueco, e esta é a língua usada na educação. Algumas famílias suecas que insistiam em educar seus filhos em casa se mudaram para Åland após a proibição em 2011. Claro, sempre há uma forte oposição separatista em qualquer região autônoma. Também em Åland existe uma grande comunidade que deseja total independência. Esta comunidade é organizada pelo partido político Future of Åland. O principal objetivo do partido Future of Åland é tornar o país totalmente independente e livre. Desde o início dos anos 2000, o partido conquistou constantemente assentos no parlamento de 30 assentos. É um país onde as casas de veraneio são comuns. Com a chegada dos meses de verão, principalmente os habitantes da capital Mannerheim passam a viver em suas casas de veraneio, onde ficam mais isolados, mais a sós com a natureza. Em Åland, existe uma regra de que todos têm direito a acampar. Esta regra significa que se você acampar em qualquer lugar, desde que não fique em um lugar por mais de algumas noites, não acenda uma fogueira e não fique muito perto da propriedade privada de alguém. Num país onde milhares de pessoas vêm para turismo de natureza, essa regra é aplicada para dar liberdade às pessoas para acampar e armar tendas. Sendo um lugar pequeno, é um país de ilhas, a vida social é extremamente limitada. A parte mais animada do país, a capital Mannerheim, tem uma população de 11.500 habitantes. Não leva mais do que alguns minutos para caminhar de uma ponta a outra da rua mais popular de Mannerheim. É por isso que quarta-feira é o dia mais colorido do país.
Restaurantes, cafés e bares são mais movimentados às quartas-feiras. Aos finais de semana, os ilhéus costumam viajar para Estocolmo, para shows, teatro, cinema ou outros eventos. Por ser uma nação insular pequena e pouco povoada, quase todos aqui estão relacionados uns com os outros de alguma forma. Isso aumenta o sentimento de confiança que as pessoas sentem uma pelas outras. Um dos recursos mais importantes da ilha é o granito vermelho. Eles usam essas pedras de granito vermelho em muitos produtos de construção. Por exemplo, as estradas do país são vermelhas, porque eles também usam granito vermelho como componente asfáltico. Além disso, como país, eles têm seu próprio sistema de placas separado para veículos. O transporte público em Åland é gratuito, e isso não é apenas um direito dos moradores. Os turistas também podem usar o transporte público gratuitamente, como os assentos são pequenos. Algumas linhas de transporte público circulam entre as cidades, mesmo em áreas remotas. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo. Você já conhecia esse país desconhecido chamado Åland? Deixe seu comentário. Na narração, Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro.